Bom dia. Extraordinariamente hoje a gente está fazendo essa primeira chamada. É um pouquinho fora do nosso horário normal, porém por uma questão excepcional, porque a nossa reunião é na México, a gente precisou mudar hoje e o trânsito está um pouquinho complicado para os conselheiros chegarem aqui nesse endereço que a gente conseguiu manejar, o André Cavalcante, número 33. Então são 10h24, 10h25, primeira chamada do Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos com quantas pessoas? 18 pessoas. Estamos com 18 pessoas presentes, 17 votantes. Já chegaram mais 3 conselheiros, acho que a gente já abre de uma vez, né? Vamos esperar mais 10 minutinhos, que você acha? Então, às 10h30 a gente faz a segunda chamada e começamos a reunião. Deixa eu ver se eu pego a gravação de mais uma. Ficou aparecendo aqui pedacinho? Pedacinho ficou aparecendo? Tô? Ai, eu sou uma anja. Ai, gente, eu sou uma anja. Nossa, que bonitinho. Fica aí que eu tiro a cara pra gente mostrar. Vai ele apenas com uma anjinha atrás? Eu vou ficar de rosa bem todo. Ai, vai ficar uma amor você de anjinho. Olha só. Deu pra fazer. Obrigado. Alguém mais quer tirar foto? Vai lá, vai.
porque a gente está em campanha e vai ser ótimo. O Rosa combinou com o Rosa. Vou tirar até sua mão, tá? Quer mudar a posição? A perna, alguma coisa? Tá bom, peraí. Mas não dá pra tirar da perna. Pode tirar, vai a perna. Vai. Ela vai mandar para ela. E a bandeira de Israel? Tá bom? Não, baixa mais um pouquinho para dar asa. Aí. Mais um pouquinho só esse lado de cá. Aí. Eu tô tirando as fotos da folha. Vou tirar na hora de olha só, peraí. Olha aqui da sua irmã, ó. Sentadinho, fica ótimo, né? Uma coisa você bota, vai fazer um layout para ela. Mais alto? Aqui, ó. Ô, Flávio, você não tirou. Eu? Senta lá pra tirar. Não. Senta de rosa. Vou tirar você. Ó, tranquilo. Fecha pra gente levantar. Quer que eu tento levantar? Te levanto. Não, pode tirar, pode ficar. Depois eu te levanto, pessoal, você vai. Bom dia, pessoal. Pedi para vocês chegarem um pouquinho para frente, porque daí eu acho que já facilita para a gente, né? Agora vai. Bom, são 10h34, reunião extraordinária do Conselho Estadual de Saúde. Eu sou Daniele Moretti, presidente do Conselho pelo segmento Vale, e já temos quórum, estamos com
17 presentes, 15 votantes. É 17 presentes e 15 votantes. Conselho Estadual de Saúde, Rio de Janeiro. Ato de convocação. Gente, peraí, voltando para uma mesa aqui. Mais um usuário, profissional de saúde. Vamos só pactuar aqui. Já que você marca o tempo, você faz a inscrição, Zé? Então, beleza. Então, pode dar início à leitura da pauta, Gleice. Ato de convocação da reunião extraordinária de outubro de 2023. A presidente do Conselho Estadual de Saúde, na forma do artigo 35 do Regimento Interno do SES-RJ, vem convocar os senhores conselheiros estaduais de saúde do Rio de Janeiro para a reunião extraordinária do SES, a ser realizada presencialmente no auditório do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, localizado na rua André Cavalcante, número 33, centro do Rio de Janeiro, no dia 17 de outubro de 2023, com início às 10 horas e término às 13 horas. Pauta. Primeiro, verificação de quórum. Segundo, leitura e aprovação do ato de convocação. Terceiro, aprovação da ata da reunião plenária do dia 5 de setembro de 2023. Quarto, ordem do dia. Primeiro ponto, pauta única, conforme pleno ordinário de 3 de outubro de 2023, a apresentação da pactuação das metas e indicadores bipartites estaduais. Informes dos conselheiros inscritos até 30 minutos antes do início da reunião. Atenciosamente, Daniele da Silva dos Santos Moretti, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Então, gente, como nós estamos aqui na pauta extraordinária, que está voltando, né? Que é a apresentação da Rose. Rose. Gente, vamos aprovar aqui a nossa pauta. Quem concorda com a pauta, por favor, levante seus crachás. Quem discorda? Alguém se abstém? Então, 0 contrário, 0 abstenção e 4 conselheiros não votaram. Gente, na outra reunião, só para a gente pactuar aqui, como é que a gente vai fazer o dinamismo da nossa apresentação. Na outra reunião, os conselheiros queriam ir pausando, né, Rose? A cada tempo que você falasse. Eu acho que hoje a gente pode fazer dessa forma, porque aí a gente consegue dar conta dentro do tema que você estiver falando, que aí não fica para depois. Tá? Ok. Não, e até se tiver alguma dúvida, né, alguma questão, eu vou ali para baixo, alguma questão em relação enfim, né, ao próprio indicador, e aí o que ele pode abrir, por favor, a apresentação? Essa parte inicial aí a gente até já colocou, né, que isso é fruto de um processo de pactuação, né, entre a Secretaria de Estado de Saúde e os municípios, né, uma pactuação... Só um minutinho, Rose. Vocês estão conseguindo enxergar aí atrás? Tá ruim para enxergar? Não, dá para ver, mas assim, como é a reunião pequena,
Tem que aumentar a letra. Tem Chega mais pra que... trás. Mas ela falando, todo mundo ouviu. Tá. Chega mais pra trás. Ela está falando no microfone, todo mundo Então vamos lá. Então isso é fruto desse processo de pactuação, né, que a gente retoma no estado do Rio de Janeiro. Essa pactuação ela foi suspensa, vamos dizer assim, por decisão da tripartite no ano de 22, perdão. E a gente não conseguiu pactuar esses indicadores, são indicadores de relevância, né, para o estado do Rio de Janeiro, e a gente entendia que a gente precisava ter um compromisso firmado, inclusive, né, com todos os gestores, sejamos nós da Secretaria, sejam os municípios, uma vez que, repito, né, indicadores de extrema relevância para o estado do Rio de Janeiro, que não podiam ficar sem, se já do monitoramento, né, já tá, a situação está complicada, quiçá sem ninguém olhar para eles, né? Então, a gente construiu um sistema de informação para que essas metas pudessem ser inseridas, não só pelos técnicos municipais, mas também pelos conselhos municipais de saúde. A gente retoma, inclusive, a obrigatoriedade de que esse pacto passe pelo controle social, né, o que tinha sido também suspenso à época do outro governo, tinha sido considerado desnecessário isso. E a gente entende, né, que é importante sim, é claro, que o controle social possa estar opinando em relação à pactuação que o Estado, né, faz em relação a esses indicadores. Pode passar o próximo. Então, a gente teve todas essas etapas, né, questão da solicitação de login para poder entrar no sistema, enfim, pode passar. Importante ali que falta a nossa, 2 itens que faltam a nossa aprovação. Exatamente. A gente tem, inclusive, passado o status dessa pactuação, inclusive na própria CIB, né, e aí cobrando que o gestor realmente encaminhe para o controle social, e o controle social, por exemplo, eu tenho recebido vários zaps, enfim, de conselhos, dizendo, olha, eu não estou conseguindo entrar, mas é porque mandou o ofício para o lugar errado, enfim. A gente fez todo um tutorial, encaminhou, e toda essa relação com os conselhos municipais de saúde foi feito via Conselho Estadual de Saúde. Então, vamos lá. O primeiro indicador que a gente de mortalidade prematura é justamente assim, é um indicador que visa avaliar, né, que as pessoas estão morrendo de morte evitáveis, né? Se a gente estivesse desenvolvendo ações de promoção e de prevenção, a gente estaria, vamos dizer assim, então a perspectiva desse indicador é reduzir, né? É reduzir isso de um ano para o outro, tá? Então, nós tivemos um resultado de 348,74% em 2022. Então, a área técnica, que é a área técnica justamente de promoção, que está dentro das superintendências de vigilância epidemiológica ambiental, propõe a meta de 325,6. O indicador preconiza uma redução de pelo menos 2% em relação ao ano anterior. Tá? Esse é o indicativo que o indicador, que a ficha do indicador dá. E a gente, assim, o que a gente precisa entender em termos da pactuação estadual, e a gente procurou justamente fazer, diferentemente dos outros anos, mas uma pactuação ascendente, né? Ouvindo as bases, porque assim, nós somos apenas a consequência do resultado dos municípios. Se a gente não mobilizar os municípios, se a gente não capacitar os municípios, então a gente fez 9 oficinas regionais envolvendo todos os técnicos municipais e o controle social daqueles municípios, daquela região, para a gente discutir cada indicador, e é isso, é a responsabilidade de cada um de nós para o atingimento dessas metas, tá? Próximo. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, não. Se é possível, que não, nós temos um percentual. Bom dia a todos e todas. É só uma curiosidade minha, assim, nós temos um valor percentual, mas ele é percentual em relação a que número?
né? Não consta dos anos passados, 325 de 1 milhão, 325 de 100 mil. Não, ele é feito em cima, por exemplo, a ficha do indicador diz lá quais são as fontes de informação e quais são as doenças que são avaliadas. Então, em cima do seguinte, as pessoas que deram entrada, né, seja em que lugar, esse é o SIM, né, é mortalidade, eu estou falando de mortalidade, então é o SIM, então assim, as pessoas que deram entrada, por exemplo, numa emergência e morreram por conta de um infarto, é isso que entra no número. Então é em cima assim, dos atendimentos que a gente teve em relação a esses agravos, que são preveníveis, né, lá estão definidos esses agravos. Então é em cima desse, esse é o percentual, entendeu? Não temos a noção do número. Não, tem a noção do número, de quantos foram atendidos, quantos correram. Essa é a conta, esse é o indicador, tá? Então vamos lá. E aí isso aqui é taxa, tá? É taxa. Resultado, proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, tá? A gente teve um resultado em 22 de 80,77%, tá? E a gente está propondo a meta de 85%. Que a Ângela tem colocado muito, né? Que apesar da gente ter melhorado, né, razoavelmente em termos numéricos, mas a qualidade dessa investigação ainda continua muito ruim, né? É como se a pessoa cumprisse aquilo para... Gente, vou dar um exemplo para vocês, assim, muito engraçado. Tem lá a questão, você tem o registro dos óbitos, né? Então, é feita uma estimativa, né, de quantos óbitos você teria. É claro que a gente tira os anos onde você tem pandemias ou epidemias que levam uma taxa de letalidade muito alta, então a gente tira isso da conta. E aí é estimado que cada município tenha tantos óbitos num determinado período de tempo, né? E aí é uma coisa doida, porque como essa estimativa é feita em cima, às vezes, da população, e essa população, às vezes, ela flutua, às vezes a Ângela Cascão, por exemplo, recebe o telefonema assim: vem cá, posso guardar minha faca? Tipo assim, eu já consegui chegar nessa estimativa. Tem essas maluquices, não, olha, eu vou pactuar um óbito materno, se morrer uma mulher, eu já cumpri meta. E a questão da investigação, ela está muito nisso, quer dizer, as pessoas estão justamente para poder melhorar esse indicador, mas a qualidade ainda está muito ruim, né? Porque o objetivo justamente da investigação da morte materna é justamente a gente conseguir identificar as causas que seriam evitáveis, né? E aí a gente não ter mais morte materna e cada vez mais a gente impactar nesse indicador, né? A gente ainda tem, o Rio de Janeiro ainda tem um alto número, né, de morte materna, e que a melhoria desse indicador vai impactar diretamente, né, também na questão da mortalidade, porque eu vou conseguir identificar efetivamente o que levou a óbito aquela mulher, né, aquela mãe. Sim. Eu acho que está muito conservador de manter os 85. Não, essa sim. Oi. Não, será que a gente não tinha que dar uma aumentadinha, exatamente para dar uma estimulada, para poder buscar as razões e os motivos pelos quais... Porque a gente tem consciência, e a ciência mostra para a gente, as pesquisas mostram para a gente, que as mulheres negras, pretas e pardas, são as mais atingidas mesmo. Os números são assim absurdos. Então, se a gente não entrar com essa pesquisa para aprofundar os motivos que levam a isso, e se a gente não estimular para que esse percentual seja minimamente, sei lá, mais 2%, a gente vai ficar mantendo a mesma coisa. Então, tipo, é como se fosse, na minha opinião, como se fosse assim, olha só, 85 a gente não conseguiu, agora piorou, tá? Agora 87, vamos estudar isso? Nós estamos aqui com a área técnica, né, justamente da saúde da mulher. E eu queria falar um pouquinho também da anterior de morte, né? Estava fazendo as contas aqui, de 2021 para 2022, nas metas, foram 6 mil a menos.
a mais, a menos, 336 mil. E para agora foram 3 mil, quer dizer, a gente está diminuindo. Que bom que se a gente conseguir, mas a mesma coisa, se nós não tivermos os motivos pelos quais, né, podemos chegar lá, a gente vai ficar somente em cima de números, entende? Sim, sim, com certeza. Passa ali para... Não, isso, volta o slide anterior. Olha, você vê o quanto, né, olha só, quanto a gente melhorou realmente. A gente teve um salto, né, de 21 para 2020, um salto bastante importante, né? Sim, amiga. Você quer deixar para falar quando a gente for? Não, agora é importante a gente falar dos números e actuar uma meta, porque nós temos Se apresenta, amiga. Desculpa, eu sou Renata, sou da área técnica de saúde da mulher, estou na coordenação junto com o Dr. Antônio Braga, conheço algumas pessoas, né, das reuniões, e para além das pactuações que nós fazemos, estamos trabalhando junto às regiões, junto aos municípios. E nesse momento nós reativamos os comitês, porque a investigação por si só, o número, não, é o que a Rosa estava falando, não é o suficiente. Não adianta a gente colocar que morreu aquela quantidade de mulheres e ficar para aquilo mesmo. A ideia da investigação é a gente saber como as nossas mulheres morrem, quem são as mulheres que morrem e por que elas estão morrendo. E nesse momento, o que nós estamos fazendo é isso, estamos reativando todos os comitês. A maioria dos comitês das regiões estavam inoperantes, não estavam com organização, não estavam trabalhando em cima disso, eles só estavam preenchendo números. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Então não é só o número que a gente está apresentando. Foi pactuado um número maior do que o número anterior, a gente também não pode subir. A nossa ideia é que chegue a 100% de investigação. E é isso que a gente trabalha com as regiões. Mas se a gente pactuar 100% no número que geralmente o histórico manda é 80%, a gente tem que trabalhar em cima do que está sendo atingido naquele momento, até para que a gente estimule os municípios a importância dessa investigação. Então, nesse momento, nós reativamos todos os comitês da Metropolitana 1. Todos os comitês, que é onde mais morrem as mulheres. Então, todos eles estão reativados. Nós fizemos 2 reuniões, fizemos encontros, estamos fazendo treinamento e essa semana a gente está para lançar as notas técnicas de orientação para os municípios. Então, agora a gente está partindo para a Metropolitana 2. Estamos trabalhando em cima disso. É importante trabalhar em cima disso. O número de pactuação é o número para que sempre se aumente, mas a gente acredita que as próximas metas vão estar maiores do que isso, porque nós estamos trabalhando em cima disso. Não é só um número, né? A gente apresenta um número que seja possível dentro do nosso histórico, mas estamos trabalhando para que esse número seja além do que a gente pactuou. E acredito que no próximo vai ser... eu acredito que, por exemplo, esse ano a gente já tem justamente assim, isso força com que, né, o próprio Estado, porque não adianta a gente chegar lá e dizer assim, não, olha, município, você tem que, o que a gente está fazendo para isso, né? E na hora que a gente investe, justamente, retoma a questão dos comitês, né, de investigação de morte materna, que estavam desativados nos municípios. Então, com certeza, o resultado desse indicador em 23 vai ser bem melhor. E aí, a gente, para 24, porque a gente precisa entender o seguinte, a gente está falando aqui de 23, né? E com certeza, em 24, a gente já vai trazer aqui, a gente pretende fazer isso logo no início do ano, trazer aqui, inclusive, propostas de meta bem melhores, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo trabalho que está sendo desenvolvido pelas áreas técnicas do Estado, né, fundamentalmente no ano de 22. Deixa eu fazer mais uma pergunta, porque eu trabalho com a população LGBTQIAP+. Nesses números estão as pessoas com vagina e útero? Brea. Vamos lá. Só uma perguntinha, por favor. Os comitês têm a função de definir o plano de ação? É participativo nesse processo? Oi? Os comitês. Os comitês têm a função de definir o plano de ação? Os comitês são responsáveis por buscar aquela morte, fazer todo um roteiro de como foi o itinerário terapêutico daquela mulher assistida, daquela pessoa gestante assistida, e dar as previsões, apresentar as causas e onde nós podemos interferir
para que aquilo não aconteça mais com outras mulheres. Se essa mulher não teve um tratamento adequado de hipertensão na gestação, então nós sabemos que precisamos treinar a unidade básica de saúde na hipertensão. Se aquela mulher morreu de hemorragia no parto, na maternidade, então quando você descreve o itinerário terapêutico dela, você vê onde foi a falha na assistência, né? ou da busca dessa mulher, ou da assistência prestada a ela, porque também tem outras coisas, né, do transporte sanitário. Então, esse itinerário terapêutico é responsabilidade do comitê. Por isso, nós estamos agora trabalhando em cima do comitê. Nós treinamos todos os comitês da região metropolitana, não, todos. Terminamos de treinar todos. Parece, não, é rápido, deveria estar em outra região. Não é rápido. Demora, nós assumimos a coordenação em março, então a gente está desde abril em reuniões, em treinamentos, e agora a gente está montando a nota técnica orientadora em cima do que nós encontramos junto às regiões. Então, o papel do comitê é reavaliar esse itinerário terapêutico dessa pessoa gestante e interferir, né, dar normativas frente a esse itinerário. Propor medidas de intervenção. Eu participei, bom dia, gente, Iraci, bem. Eu participei a nível nacional dessas discussões. E uma grande angústia de alguns comitês de cidades menores é que eles não marcassem essa identificação como uma questão punitiva, e sim como uma questão propositiva de redução. Isso gerava muitas agonias e muitos comitês foram esvaziados em função dessa situação, porque o secretário ou alguém lá falava, não pode aparecer, aí não caminhava. Então, isso não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. A gente participou bastante da discussão e tem que ampliar essa discussão, tem que ampliar esse entendimento para a promoção e não para a punição. É isso. Bom, próximo indicador, vamos lá. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida, né? A gente está quase perto do, né? Quase perto do... esse é um indicador realmente que melhorou bastante no estado, né? Antes, inclusive, de 2020, era um indicador muito ruim, porque isso para nós da vigilância é extremamente complicado, né? Quando vem aqueles óbitos que a causa, você não sabe do que a pessoa morreu, e aí como é que você faz, né? Intervém com medidas de promoção e prevenção da saúde. Então hoje a gente já está, você viu o resultado em 22, está em 90%, e a proposta da meta é 95%, e nós já estamos inclusive com a proposta de implantação do serviço de certificação de óbito, que já está pactuado para a implantação nas 9 regiões do estado, que é justamente um serviço que vai atender aquelas pessoas que morrem em casa, né? Então o médico vai lá, que antes disso era um comércio, era uma coisa enlouquecida. Esse serviço agora que o estado, inclusive, está 100% cofinanciando, tá? Inclusive, agora os carros, aqueles carros, por exemplo, ontem, que o Léo falou que comprou, desses, 8 carros, justamente para esse serviço de certificação de óbito, para que possa estar atendendo essa população e a gente possa impactar efetivamente nesse indicador. Além, é claro, dos serviços de verificação de óbito, que são os serviços que geralmente são vinculados não ao IML, porque é uma questão de polícia, né? Que só verifica a causa violenta, mas sim no sentido da gente descobrir efetivamente qual foi aquela causa natural, né, que aquela pessoa morreu e poder. A gente está com também um financiamento direto para a implantação de um serviço de verificação de óbito junto ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Temos um em Cabo Frio, mas é municipal. A gente não conseguiu pactuar a implantação dele para os outros, pelo menos os outros municípios da região da Baixada Litorânea pudessem. Então o Estado propôs a questão da implantação de certificação de óbito, além de ter descentralizado para os SAMUs, né? O SAMU, que antes isso era também um transtorno para a família, né? Isso ficava muito na mão das funerárias, e as funerárias cobravam às vezes R$10 mil para conseguir essa certidão de óbito. Hoje o SAMU, né, ao atender um óbito também na residência,
eles também certificam agora o óbito, mesmo chamando depois a Polícia Civil, exceto porque tem que chamar, porque morreu em casa, até para dizer o seguinte, realmente não é morte violenta, e aí o SAMU hoje já pode dar, inclusive, a declaração de óbito. Deveria também para a clínica da família do entorno. Deveria também para a clínica da família que tivesse... Não, eles têm, por exemplo, além da SAMU? Júlio, cada região, ela organizou esse serviço de verificação de óbito de acordo com a sua realidade. Vou dar um exemplo do Médio Paraíba, tá? O Médio Paraíba, como é que ele organizou? Se esse óbito acontecer até o horário de expediente da clínica da família, quem vai atender aquele munícipe que faleceu é a saúde da família, tá? Daquele território, até porque a princípio é para conhecer aquele cidadão, ele que acompanha. Quando esse óbito acontece fora, foi assim que eles organizaram. Aí sim vai ser atendido por essa equipe da certificação de óbito. Então, cada região, ela está se organizando de acordo com a sua realidade. Marcela queria... Não, só queria saber se isso está publicado em algum lugar no site, no portal da SEI, se tem essa série histórica, né? Tem. Porque isso é importante para a pesquisa. E aí, enfim, então, sendo de domínio público, a gente consegue... Tá no gabinete da secretaria, né? Que é o gabinete da secretaria agora. A gente atualiza, né? Mensalmente. Então tá lá, graças a Deus. Atualizar, porque a gente ficou um tempo sem gabinete, sem acesso a essas informações. Mas agora, graças a Deus, inclusive, isso agora está dentro da coordenação da minha superintendência, da coordenação de informação e análise da situação de saúde. Pode passar o próximo. Esse é o indicador, né, aquele indicador da vacina, né, que a gente estava falando. É um indicador composto, né, ele avalia essas 4 doenças, essas 4 vacinas, esses 4 imunobiológicos. Apesar da meta, do resultado do Estado tem sido aí, durante uma série histórica bastante significativa, muito ruim, né? Muito ruim. A meta proposta é 100%. Não tem coisas assim, tem coisas que a gente consegue negociar, né? Outras eu acho que são inegociáveis. E eu penso que, falando em 4 vacinas do calendário básico, e assim, também a área técnica tem aí inserido um conjunto de ações no sentido efetivamente de impactar. O Ministério também tem puxado as oficinas de qualificação, né, Andréia? Tem um nome, como é o nome da AVAC. Mas qual é o... Explode a sigla, ela falou assim, explode a sigla. Vai ver aqui que estão sendo... Isso, então foi feita uma oficina... Isso, atividades de vacinação de alta qualidade. É uma proposta que foi sendo puxada pelo Ministério. Inclusive a oficina da região sudeste foi em Vitória, no Espírito Santo. Eu digo assim, gente, nada acontecia no Espírito Santo, né? Mas como a secretária de Vigilância em Saúde agora é de lá, está levando as coisas também para Vitória. Porque a gente não escuta falar no Espírito Santo, né? Mas como ela é de lá, agora está tendo. A ETEL também é de lá. A ETEL é de lá, enfim. Então o Estado está fazendo, a gente está encerrando essa série de oficinas. É uma oficina que envolve um grande quantitativo, uma mobilização muito significativa. Não somos só nós da área técnica do Estado, mas também o Ministério. Enfim, é uma ação coletiva, conjunta, integrada. Incentivando a realização de planos municipais, né, para alavancar as coberturas. A gente também está financiando, está ajudando a custear. Também, com essa intenção, né, de melhoria das coberturas, a gente está agora, passou na última CIB, uma deliberação para ajudar no custeio de salas de vacina com horários diferenciados, para atrair aquelas pessoas que trabalham, que não estão em casa no horário comercial. O Estado está
está dando 10 mil mês para ajudar, né, nesse custeio. O que mais? A gente tem um problema crônico, já é crônico, né, de informação, isso não no Estado, a nível ministerial. O Ministério tem se debruçado sobre isso, para ver aonde está represando essa informação que não desce. As salas de vacina produzem, mas essa informação não chega na gente, na verdade não sobe, né? De alguma forma não sobe. E isso também, não é só isso, a gente sabe, mas também tem contribuído bastante para essas coberturas ruins. Ou seja, vacina, mas não insere no sistema, né? Insere, mas insere alguma informação que não é correta, ou falta alguma informação, e esse dado... Aí o sistema não reconhece, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, assim, o Estado dá um conjunto de ações de cofinanciamento no sentido de impactar nessa realidade, né? Vamos lá. O outro é a proporção de casos de doença de notificação compulsória encerradas em até 60 dias após a verificação. Lembra que tinha sido colocada uma meta de 80%, e aí foi feito aqui um questionamento. Realmente, se a gente já tinha chegado no resultado de 84,6%, não tem porquê a gente pactuar 80%, porque senão o que acontece? Termina mesmo assim, puxando para baixo as coisas, e é isso. A gente tem sempre que pensar para cima. Apesar do Ministério dizer, não, a meta é 80. Ok, mas se eu já atingi 84, não faz sentido. Então, isso já foi corrigido. Inclusive, eu queria até uma dúvida que o André colocou, apesar de já estar no sistema, né, aqueles 80%, agora depois daqui, estando aprovada não sei o que acontece? O Conselho devolve, a gente modifica as metas, aí sim, devolve para o Conselho, e aí já com a ata diz o seguinte, olha, é exatamente isso que está no sistema, e é exatamente isso que a gente vai estar pactuando. Tá. O outro é proporção de cura de casos novos de hanseníase, diagnosticados no ano da corte, né? A gente também, assim, a gente já teve um resultado desse indicador bem interessante, né? Mas a gente teve uma quedinha, principalmente nos anos da pandemia, né? Mas ainda estamos um pouco longe aí do que minimamente se preconiza, que é 90% de cura de casos novos de hanseníase. A gente já teve, assim, né, algumas iniciativas, que foi o Roda Rãs, que é um caso justamente que impacta principalmente na questão do diagnóstico. A gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico, né, da hanseníase. Ela é uma doença silenciosa, e eu me lembro que quando a gente viveu isso aqui no Estado, eu pude participar, assim, o quanto foi surpreendente já chegar no diagnóstico já pessoas com grau de incapacidade 2. Isso aí já é um grau de incapacidade praticamente irreversível, né? Então, assim, aonde estava a atenção primária que não conseguiu identificar o caso de hanseníase a ponto, né, de só chegar a ser identificado já com grau de incapacidade 2, assim, absurdo. Então, apesar disso, quer dizer, ainda tem a proposta, vou passar para a Sueli, essa é a praia dela, né, do Morgan. Oi. É um grande desafio trabalhar um modelo de promoção de saúde, que a base é a informação da população para que ela possa ser parceira nesse esforço da detecção precoce da hanseníase, porque tudo que nós queremos é isso, que as pessoas tenham cura com capacidade plena física, e o diagnóstico tardio está na contramão. O que nós propomos enquanto Morran é que seja utilizado o QSH, que é o questionário de suspeição de hanseníase, já com experiência em São Paulo com bons resultados, que ele passe a ser incluído na capacitação dos profissionais, agentes comunitários, ok? E
O outro ponto é a capacitação dos profissionais da atenção básica, incluindo aí os médicos, né, enfermeiros. Por quê? Porque não basta que a população chegue com a suspeição. É importante que haja a condição de confirmar o diagnóstico e também a condição de tratamento. Normalmente, o que se divulga em relação à hanseníase é que é uma doença que era manchas dormentes, que não coça, não dói. Não é bastante. Sendo uma doença que afeta os nervos periféricos, né, braços, pernas e face, é importante que o profissional possa ter condição de avaliar esses sintomas. E o QSH ajuda, porque aqui, a maioria dos dados que estão aqui para se ouvir do usuário, isso aqui é para aplicar ao usuário, pode ser nas visitas domiciliares. Então, outra coisa é que nós propomos que se utilize também outras estratégias de reforço a essa luta pelo diagnóstico precoce. A gente fazendo um trabalho intenso nas escolas públicas, porque veja o potencial das escolas, compreende? Porque os alunos são multiplicadores de informação. Nós já fizemos um trabalho imenso em Palmas, no Tocantins, 15 dias com 19 escolas. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente precisa ter, sabe, essa ação articulada, e estamos à disposição. Eu sei, por exemplo, o André, que é o gerente, né, da área técnica de hanseníase, eu sei que ele tem um trabalho muito junto ao Mohan. Assim, o Mohan é muito parceiro, mas a gente pode até, né, André está aqui, André é assessora, né, da Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental, e aí a gente articular reuniões, né, eu sei que o André trabalha muito junto com o pessoal do Mohan, ele tem lá um grupo que vive se reunindo e pensando. A área técnica está bem envolvida agora com a questão dos testes rápidos para contato, né, o que é um diferencial que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um teste sorológico. Hoje em dia a gente tem, né, Brasil, né, um teste sorológico produzido aqui na Fiocruz, que identifica os contatos de uma forma mais fácil. Avaliar contato de hanseníase não é fácil, porque às vezes o profissional de saúde considera contato aquele que está hoje dentro da casa dele. Mas para a hanseníase conta o que aconteceu até 5 anos atrás, né? E eu acho que essa nova metodologia, né, para avaliar contato vai facilitar bastante essa busca de novos casos precocemente, como a Rosa disse. André tem feito várias, ele não está aqui, inclusive, porque está em região, fazendo a capacitação dos municípios para a implantação dos testes. Posso? Sim. Eu, quando estava olhando isso, confesso que eu fiquei em dúvida quando você fala dentro do ano, coorte dentro do ano. Porque assim, se ele diagnosticou janeiro até dezembro, não é isso. Eu não consegui interpretar, confesso, a proposta desse título, só para finalizar. Até porque eu sei que, como é tardio, isso tem diferença. Eu fiquei imaginando que pudesse ser, os parâmetros serem um pouco melhor trabalhados, até por atendimento cardiológico. Eu, quando participando de algumas discussões, eu ouvi uma fala muito interessante. Alertar. O que não dói, o que não coça, ninguém valoriza. Então, essa é uma fala que tem que se trabalhar muito nos treinamentos, porque nós mesmos, se nós temos alguma coisa aqui, pode ser uma manchinha, não me incomoda, a gente não olha. E isso era importantíssimo. Teve um exemplo que uma professora identificou um entregador de pizza, e ele falava exatamente isso. Mas não me incomoda, só não incomoda por causa da estética, que foi ficando feio, mas não incomodava. Então, isso é importantíssimo que seja valorizado. E eu queria entender um pouco melhor essa meta, porque a ideia talvez fosse mais tardio, não tardio, precoce, trabalhar um pouco melhor essa meta. Não sei, porque não é minha área de atuação, não domino muito, mas para mim teve um treinamento ao ler. Essa questão da corte que aparece ali é só porque o tratamento de hanseníase é longo, né? Isso.
E aí, quando a gente olha ali análise 2022, não são os casos de 2022, são os casos na corte, que vai depender se ele é paucibacilar ou se ele é multibacilar. E aí você pega os casos passados, né? Exatamente. E aí, se a gente pegar os casos de hoje, desse ano de 2022, muitos ainda não concluíram o tratamento. Aí, a minha dúvida é, tem algum sentido fazer cortes ali de 90, 95, 92 para situações diferenciadas? Essa foi a minha dúvida. Como assim 95? Porque a gente faz um corte seco, 90%. Não, 90% é a meta. É a meta que a gente está propondo de cura. A corte é o ano em que nós iremos avaliar os casos que estavam no tratamento para a gente ver o nosso desempenho. Foram curados ou não. E é 82%. É igual a tuberculose. Você pega a ficha do indicador, ele diz o seguinte: é a situação no 9º mês. Por isso que fala corte. A mesma coisa é a hanseníase. Não é um ano civil. O corte eu entendo. É que nem a semana epidemiológica, né? O corte, a minha dúvida, então, o corte vai ser sempre dentro do ano passado. Não. Do ano de diagnóstico. Mas, do ano de diagnóstico. Mas você considerando se ele é pauci ou multibacilar, né? Mas isso daí é só para efeito de término do tratamento. Senão a gente está olhando gente que ainda está em tratamento e está querendo que ele seja cura, mas ele ainda não é cura. Ele ainda está tratando. Isso, exatamente. Então aqui são consideradas as pessoas que foram curadas dentro daquele ano da corte. Ou não. Então, ou seja, ali, ó, 82%, quer dizer, do número de casos que a gente teve, e é o que a gente às vezes conversa com os municípios, sabe? Não é possível você ter tido um caso de hanseníase e não ter curado esse um, entendeu? Que deveria ter um resultado de 100% e teve 0. Eu entendi bem a questão da corte e a questão da meta. Eu só ia perguntar se essa meta de 90% está alinhada a outros estados da federação. Nós estamos como na foto? Nós estamos voltando a uma meta mediana em relação ao Brasil. Nós estamos abaixo do que resultados que outros estados da federação. Então, assim, minha preocupação sempre é a gente estar propondo uma meta que nos coloque numa posição epidemiológica melhor, o que force a gente buscar esse resultado para em prol da população. A meta Brasil é 90%. Tem algum estado melhor? Possivelmente sim. Mas dentro da realidade do Rio de Janeiro, a gente ainda propôs uma meta de 90%. É uma meta fantástica. Ainda não alcançada. Essa que é a questão. A gente ainda não conseguiu alcançar a meta. Nós pedimos atenção especial na capacitação dos profissionais, porque nós temos relatos diversos de diagnóstico tardio, de pessoas que passaram por diversos profissionais. Sim. Por até 7 anos para alguém acertar. Sim. Sabe, não foi uma omissão do usuário. Ele não tinha informação, ele tinha sinais e sintomas, ele estava em agonia, buscando quem diagnosticasse exatamente o que ele tinha. Sim, isso que eu estou te falando. Esse projeto Roda Ranch, que a gente rodou o estado inteiro, né? Que é um caminhão, que é do Ministério, é uma parceria com o Ministério da Saúde. Então a gente coloca ali especialistas, etc. E vai, as pessoas são todas. E assim, o espanto que foi, a quantidade de casos que foram diagnosticados já com grau de incapacidade 2. Né? A hanseníase, o grau de incapacidade, ele é avaliado, tem graus, né? E o 2 já é aquele extremamente mais grave, avançado, entendeu? Eu gostaria de saber do COMEP, como é que a gente insere na programação, já que a gente vai ser um coletivo ampliado, né? Essa discussão, tá bom? Ok. Eu acho que a gente pode conversar isso na reunião, mas basicamente que a função da Comissão de Educação Permanente para o Controle Social é problematizar todas as pautas que são colocadas no CES, para que daí, então,
cada segmento possa nos dar condições para pensarmos juntos atitudes que a gente possa fazer cursos de formação. E nada impede, por exemplo, se o Erguês, o Mohan, por exemplo, conversar, marcar uma agenda com a área técnica da hanseníase, inclusive para conversar todos e entender lá o que está sendo pensado de treinamento, de capacitação, né? E o que a gente pode fazer junto. O Mohan tem sido muito parceiro, inclusive muita coisa a gente consegue fazer justamente com essa parceria que a gente tem histórica com a área técnica de hanseníase tem com o Mohan, mas a gente pode sentar, marcar uma agenda, que aí até é interessante depois para trazer esse retorno. Nós temos um vínculo realmente muito estreito, inclusive essa proposta do QSA, né, do QSH, o André tem ciência, que eu já conversei com ele hoje, né? A UERJ tem conhecimento, porque eu já conversei, eu disse que traria para cá, porque nós somos, né, articulados nesse esforço. É isso aí. Tá bom? Tá bom, querido. Próximo. Gente, vamos ver se a gente acelera, se a gente não sai daqui hoje. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano, né? Eu digo que esse é um indicador que me mobiliza demais, né? Demais. Ele é um retrato, né? E eu digo sempre, eu converso isso muito com os meus companheiros, né? Não dá para a gente olhar aquela coisa do umbigo-holândia, né? Então a área técnica, ela de repente assim, ela se preocupa ali com o indicador dela, né? Mas não faz relações com outros indicadores. E é importante que a gente faça essa avaliação até para poder entender, né? Por que esse é o papel da vigilância? Por que hoje o Rio de Janeiro, né, tem praticamente uma epidemia de casos de sífilis congênita, né? E a gente tem um indicador que a gente vai ver aqui, que são mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. É um indicador, inclusive, que a gente conseguiu impactar, melhorar bastante, mas o resultado disso não tem se refletido em outros indicadores. Porque se eu estou melhorando o indicador de mulheres, né, de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, eu era para estar impactando no indicador da sífilis, né? E a gente vê a cada ano, olha só, a gente, pactuou 3.492 e tivemos 3.917. Ou seja, ao invés de reduzir, está aumentando isso, né? Então, assim, a gente de novo insiste, a gente vê que a meta para 23, a gente está propondo um número inferior ao que a gente pactuou em 22, em 21, ou em 22 mesmo lá. Você está vendo? A gente está pactuando aí na linha do número inferior, apesar de ter tido de quase 4.000 casos de sífilis congênita. Então, assim, isso requer realmente se debruçar sobre essa questão. Isso aqui é um indicador que impacta diretamente na taxa de mortalidade infantil, né, Ana? Porque, enfim, né? Então, a gente fica nessa coisa assim de tentar entender essas coisas e tudo que a gente precisa fazer efetivamente para impactar. A gente tem indicador que são os testes que tem que fazer na gravidez, que é o VDRL, que tem que fazer pelo menos 2 testes na gestante. Aí tem gestante que faz, tem gestante que diagnostica a sífilis no parto, porque na hora do parto ela tem que fazer também, porque senão, inclusive, esse parto nem é pago. Então ela tem que fazer e às vezes descobre a sífilis dela no parto. Então, assim, e aí, consequentemente, essa criança também é uma criança que, com certeza, tem sífilis também. Então, não tem parto. Isso aí é número mesmo. Isso é número absoluto. Número absoluto. Então, são quantos partos, para mim, tinha que ter uma relação com o número de nascidos vivos. Partos não, nascidos vivos. Esse é o número, é número mesmo. Quantas crianças nasceram com sífilis? Aqui não tem, aqui é número absoluto. E aí aquele número aqui ali. Gente, então eu tenho 10.000 nascidos vivos com sífilis. Para mim está muito confuso de novo essa informação. Não,
conheço bem, conheço bem. Agora, ela nasceu. E aí, se eu só tiver 1000 partos, 1000 nascidos filhos, para mim essa relação não ficou clara, essa mesmo. Mas não tem relação, não tem relação. As crianças que nasceram em 2022, 3.917, tiveram Nasceram com sífilis congênita. É número absoluto, não tem relação com o número de parto. Agora, independente se é um número muito alto ainda, é um número muito alto. É um número muito alto ainda, mas a gente ainda está propondo ainda uma redução em cima do número que a gente propôs em 22, né? Mesmo sabendo que a gente não vai atingir, mas não tem como. Sim, tá disso, pois é isso. É um conjunto de ações, né, que a área técnica vem, que desenvolve com os municípios e que envolve toda a rede de atenção primária, que vai envolver uma discussão da qualidade desse pré-natal, da oferta de exame, né, de VDRL, pelo menos aquilo que é preconizado, pelo menos 2, um primeiro trimestre, outro depois, já depois do terceiro trimestre, que geralmente às vezes não faz, a mulher não faz, o indicador que tinha era muito ruim, enfim, com certeza isso e tem tido um esforço absurdo para se impactar em relação a isso, mas infelizmente não é isso que a gente ainda está. Podemos passar? Rose, deixa eu só perguntar para a área técnica uma coisa aqui. Para HIV e AIDS, a gente sabe que tem subnotificações terríveis no Sinam. Com relação a esses números que estão ali, existe subnotificação e qual o percentual de subnotificação na transmissão dos dados dos municípios para o Estado? Para sífilis congênita, essa subnotificação é mais difícil, porque as maternidades precisam fazer o VDRL quando a criança nasce, é obrigatório. E aí, de alguma forma, a maioria não nasce com nenhuma má formação a ponto da gente dizer, olha, ela está com sífilis. Não, é tudo só na avaliação do VDRL, sanguínea, né? E o protocolo para toda a maternidade é realizar HIV e VDRL para toda criança que nasce. Isso é obrigatório e tem mais, ele não fatura. Então, assim, a subnotificação é mais difícil, é mais fácil para sífilis no adulto. Isso. Na criança se pode. Mas isso não é uma coisa que essa negativa, ela não é constante, assim, não é comum essa negativa. Não, ela estava falando da AIDS. Regina da pastoral da AIDS. Isso. E no geral a mãe não se nega, né? Não é a mãe quem se nega a fazer o teste. Muito pelo contrário. Vamos lá então, gente. Próximo. Número de AIDS, número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Nós tivemos 17 casos no estado inteiro de AIDS em menores de 5 anos, tá? E a meta que está se propondo é 10 casos. Vamos lá. De HIV, não de AIDS, né? De AIDS mesmo. Doença. De doença. Já é doença. Jesus Todo-Poderoso. Tem inclusive óbito. Porque Petrópolis conseguiu qualificar, certificar como 0. Isso. E eu acho que Magé ou Macaé também. Como é que está sendo trabalhado isso? A maioria dos municípios tem zerado esse indicador em termos da sua série histórica. É claro que se você pensar aqui, quem é que impacta aqui? Na sua maioria, município do Rio, Belfor Roxo,
Belfor Roxo, justamente, Metropolitana 1 são os estados com maior densidade, tem mais, com muitos bolsões, inclusive de pobreza, né? Porque a gente... de vazio sanitário, de vazio existencial. O que a área técnica faz com relação a isso é investigar esses óbitos para entender aonde foi que a gente moscou para que essa criança virasse um caso de AIDS, para a gente poder intervir nessas causas, né? E evitar que novos casos apareçam. É isso. Mas, assim, muitos municípios a gente já tá zerado, uma série histórica, às vezes, de mais de 5 anos até. Próximo indicador é proporção de análise realizada na amostra de água para consumo humano, quanto aos parâmetros de coliforme total, cloro residual líquido e turbidez, tá? A gente já está com um percentual de 89%, mas a área técnica não tem como também, é outra coisa inegociável, que tem que ser 100% de amostras, né, realizadas por todos os municípios. Desce um pouquinho, só o título aí. Desce um pouquinho só, obrigada. Então, é a proporção da análise realizada versus o resultado obtido, é isso? Ou elas têm que ter ausência, não é isso? A ausência desses parâmetros. Assim. Não, é o fato de você, para fazer a vigilância da qualidade da água, você precisa realizar essas análises. Não, sim, elas e mais um conjunto. Só que esses parâmetros coliformes totais, salvo engano, é a ausência. Aí não está falando de resultado da amostra, está falando de realização dela. Dentre as amostras. Então, aí dando imprópria para o consumo, aí você tem intervenção da vigilância ambiental em relação a... O que eu estou colocando é o seguinte, ali os percentuais alcançados é o seguinte, é que não foram feitas as amostras, não foram feitos os exames. 89% das amostras foram analisadas. Não está falando de resultado delas, está falando de realização da análise. E o fato de realizar propriamente dito a análise, ou seja, tem algum manancial, alguma unidade de tratamento de água que a gente não está alcançando? Essa é a minha dúvida. Não, o município não está realizando. O município, o que ele tem que fazer, ele não está fazendo. Ou seja, não está fazendo a análise, não está coletando a análise, não está realizando isso como teste. Porque não é o resultado, é o ato de fazer a realização. Cada município tem lá uma quantidade de amostras para realizar, dependendo dos seus pontos, né? Que tem. Porque essa aí é água de abastecimento, né? Não é água mineral. Não, é água de... Só água de consumo por abastecimento da rede pública, né? Então, porque agora que está tudo terceirizado, pelo menos na capital, o que eu estou preocupado em fazer um alerta é o seguinte, de um N de 100 amostras que deveriam ser realizadas, estão se realizando 89. Então, significa que 11 não foram feitas. Não foram feitas. E aí, assim, a gente vai ter que também mudar a estratégia do Vigiágua para bater forte a fiscalização sanitária dessas empresas. Porque agora a situação é de concessão financeira da distribuição de água, então não pode se negar de realizar. É uma obrigação da entidade pública fazer a coleta? Tem que se verificar, mas o fato é, não realizou, tem que ter auto-infração. Sim, exatamente. Eu tinha entendido, se me permite, não para problematizar, mas só para colocar em questão, uma vez realizado, não significa que necessariamente aquela água foi aprovada. Não, então, se ela não foi aprovada, ela não pode ser qualificada como realizada. Isso. Tá, entendi então. Isso aí justamente realizado e aprovado como adequado. Consuma. Isso. Tá. Deu inadequado, aquilo ali fecha e perdido. É por isso que às vezes você vê a água de tal lugar foi considerada imprópria, inclusive para banho, né? Quando a gente teve aquela geomina, aquele troço, aquela água fedorenta, horrorosa, que a gente ficou sem poder. Isso é um trabalho da vigilância da qualidade da água. E todas essas concessionárias, André, elas são obrigadas a encaminhar relatórios periódicos, eu não sei
sei dizer a frequência, para justamente o órgão estadual que acompanha como é que está essa água que eles estão. Isso. Para fazer isso. Exatamente. E gente, pasmem. A gente levou, teve uma oficina para revisão dos indicadores, lá ainda no governo anterior, e esse era um dos indicadores. E nós levamos aqui do Rio uma proposta para alterar a meta a ser exigida para todos os municípios. Não passou. A meta que tinha sido, que ainda é proposta pelo Ministério, é 80%. Como agora está na nossa governabilidade, a gente vai colocar a meta, que a área até diz assim, gente, isso é um absurdo. O cara ainda negociar 80%, entendeu? De uma coisa que não faz sentido. Então, como a gente agora tem governabilidade, então a gente coloca os nossos 100% e vamos correr atrás disso. Próximo. Razão de exame citopatológico do colo de útero em mulheres de 24 a 64 anos, né? A meta proposta é 0,40, apesar da gente ter tido um resultado horroroso, né? No ano de 22, que foi de 0,04, né? A gente chegou até, foi feita até uma discussão na área técnica, né? A gente internamente discutiu, e aí isso rolou mesmo, da gente puxar essa meta para baixo, tendo visto o resultado que a gente teve em 22, mas aí é aquele negócio, olha, realmente, gente, não dá. A gente sabe que a gente está dando um tiro no pé, né? Que a gente sabe que talvez não chegue, mas não dá para negociar, não dá para ter medo, não dá para ter, entendeu? É engraçado, né? A mortalidade materna ficou em 85. Essa daí que eu acho que deveria manter até o 0,6, baixou para 0,4. E aí eu falo, por que a gente não aumentou lá na mortalidade materna de 85 para 87? Porque estava vindo já no número de 87, 85 repetitivamente nos anos anteriores para dar um estímulo. Nesse caso, qual é o estímulo que tem para atingir uma meta ainda menor? Né? Porque a gente olha para você ver ali, o nosso resultado foi 0,04. 0,04 é menor do que 0,5. Menor que a metade de 1. Entendeu? Então, assim, é possível. Regina da área técnica de... Renata, Regina é ela. Essa meta é uma meta que nós vemos trabalhando com os municípios, tentamos até aumentar, que a gente estava conversando. Tínhamos aumentado para 0,60. Esse é o número do INCA, que é 1. Então, aí, o número é 1,00. E a gente tentou colocar para 0,60. E os municípios nos pediram muito para que eles mantivessem mais um ano, né, um 0,40, por conta da dificuldade de alcançar o indicador. E agora a gente está trabalhando em cima disso, porque os municípios têm tanta dificuldade de alcançar o indicador. E é um indicador que é difícil de alcance, não pelo acesso, tem outras questões envolvidas. O preventivo nem sempre é fácil para as mulheres fazerem. Tem questões envolvidas, questões religiosas, questões de parceiro, questões das próprias mulheres. Então é isso que nós estamos trabalhando agora com os municípios. Quais são as dificuldades que vocês apresentam e vamos trabalhar em cima da dificuldade de acesso para essa mulher, porque não tem falta de acesso. Esse tipo de exame não tem falta de acesso. Nós temos em todas as unidades básicas, nós temos total acesso, tem material, é um exame simples, é um exame rápido. Pior que não. Tem muita falta, tem muita negativa, tem muita pouca procura. Quando conseguem bater meta, fazendo mutirão, indo nas casas, trabalhando em cima para que as mulheres façam. Esse exame não é falta de acesso, é falta de
busca, talvez, conscientização da importância para as mulheres, conversa com os parceiros, com as entidades religiosas, esse tipo de ação que está sendo trabalhada agora junto dos municípios. Esse exame não é falta de oferta, é falta mesmo de busca. Não, e eu penso também que tem um outro determinante também para esse resultado. É justamente esse resultado, ele tem a ver com todos os exames que foram realizados no SUS, né? Pelo SUS. A gente ainda tem um outro problema das pessoas que fazem isso, né? Na rede privada, que não entra muito nessa conta aí. Pode utilizar também isso, que é outra coisa que nós estamos trabalhando com os municípios. As unidades básicas, elas precisam estar lançando essa solicitação. Se essa mulher faz no privado, ela tem a obrigação de saber que essa mulher fez e lançar esse sistema, o exame dela no sistema da unidade. Porque quando faz no privado, eles não têm a obrigatoriedade de lançar no nosso sistema de informação. Mas a unidade que atende aquela mulher, ela pode lançar aquele sistema. Então, isso é uma coisa que eles também trabalham com as unidades de saúde. Quando tem acesso a essa mulher, de estar lançando no sistema. Não acreditamos que seja a questão de não seja esse motivo desse número tão alto. A gente tem trabalhado junto, assim, na forma de entender qual é a sua dificuldade e perceber que eles trabalham em cima da dificuldade. E a dificuldade da Metropolitana 1 não é igual à dificuldade da Noroeste. Então não tem como a gente colocar, isso aí é por conta disso. Cada região, o município, às vezes aqui no próprio Metropolitana 1, que é a nossa região, no Rio de Janeiro é de um jeito, em Mesquita, em Nilópolis é outra, né? Em Caxias é de uma forma, então a gente tem que ser muito cirúrgico, muito específico daquela região. Esse sistema é quando é registrado na unidade, não é relacionado com o laboratório, com a entrega. O dado é coletado no sistema de informação da Unidade Básica de Saúde. Assim que solicita o exame, aparece no sistema, não é o resultado do laboratório. A razão ideal é preconizado pelo INCA. Isso. E a gente está baixando de 0,6 meta histórica para 0,4 por conta do resultado baixo do Rio de Janeiro, é isso? Eu tenho um município que está com 0,01, que tem 200 mulheres de população-alvo e eles fizeram 20 mulheres. Entendi. E eu estou trabalhando junto com eles. Questão de não estar fazendo, porque tem 2 municípios na região metropolitana 2 que nós estávamos conversando na reunião passada, na última em Cegonha, que ela falou para mim, está tendo algum problema, porque olha aqui as ações que eu fiz. Ela me mostra as planilhas dela que são de sistemas de informação que não é, a gente não pode considerar informal, né? Planilhas da unidade. E ela me mostra planilhas próprias. Ela falou, Renata, dentro da minha... São benditos sistemas paralelos que eles... Renata, olha, dentro da minha unidade, eu fiz dessa população-alvo, eu não atingi o número total, mas eu atingi 5%. Por que no meu sistema vai aparecendo 1, 2? Aí a gente faz todo um trabalho com aquela unidade. Chama os coordenadores, leva lá na SES, junta com o apoio, junta com o SUS e vê qual é o problema que eles estão fazendo no lançamento deles. E estamos conseguindo aumentar. Eu só ia fazer a pergunta seguinte: será que a gente reduzindo essa meta, nós não estamos estimulando quem não faz? Mas se a gente aumentar. Porque assim, a gente está. Não. Eu acho que assim, se a gente manter 0,6. A gente está demonstrando claramente que historicamente continua tendo uma baixa razão desse resultado e mostra o vazio sanitário que aquela municipalidade está oferecendo para as mulheres. Assim, eu acho que se a gente reduz a meta para 0,4, diz que o cara fica um pouquinho melhor na foto. Agora é mais fácil eu dizer o contrário, não é assim? Aí a minha proposta, a minha meta era deixar o 0,6 e pegar esses casos que estão muito próximos à linha de base 0,04 e tudo mais, para priorizar a identificação da subnotificação ou da falta de informação ou desses modelos de sistema de informação não interfaceados, não validados, como vocês estão colocando. Eu acho que é muito legal isso. Isso aí atende
a você chegar a um resultado real. Mas o fato concreto é, a gente está saindo do número ótimo, que é 1 de razão, caindo para 0,6 historicamente, agora propondo 0,4 porque os municípios, coitadinhos, não conseguiram trabalhar na eficiência que se pretende. Então é só na proposta de encaminhamento, mas aí fica com o critério da plenária. Nós pensamos na questão dessas propostas de encaminhamento com os municípios e debatemos com eles em relação a isso. Nós temos que lembrar que essa pactuação, ela já deveria estar pronta, né, lá no início do ano. Então, o que nós estamos trabalhando é para que vá para essa 0,6 e aumente a cada 5%, independente, porque tem município que tem uma realidade acima de 0,40, tem poucos, mas tem. E tem município que tem 0,01, tanto que a nossa está 0,04 no momento. Então, o que nós fizemos foi manter o número que eles já tinham, que era 0,40, porque essa pactuação era do início do ano, então a gente está trabalhando do ano anterior, né, de 2022. Eu acredito que a gente vai ter... A partir de agora, a gente está fazendo um aumento diferenciado a cada 5%, porque a gente atinge que todos aumentem, quem tem 0,01 e quem tem 0,04, mas não achamos que vai... se um município está com 0,01 e a gente colocar para 0,60, ele vai olhar e falar, cara, eu nunca vou chegar a esse número. Isso não estimula. Isso não estimula. Nós entendemos que essa forma não é uma boa forma da gente estimular a ser feito esse exame, que era o que eles questionaram para a gente. Vamos manter para que a gente possa trabalhar em cima das nossas dificuldades e aumentando aos poucos, que nós trabalhamos para que os próximos indicadores não sejam feitos assim, com 0,40, que ele seja acima, né, para que aumente em porcentagem, 0,5, 0,10, 0,20. Então, quem está muito baixo, que a gente possa colocar 0,10, e quem está no número de 0,40, 0,60, possa manter e continuar aumentando, que a gente tem que aumentar. Todo mundo tem que a gente podia, eu acho que pactuar aqui é justamente, né, já considerando até o resultado. Eu acredito que a gente terá melhores resultados em 23. A gente sabe que o 22 foi o ano que a gente saiu de uma pandemia, que ninguém fez nada sem cuidar de Covid. Então tudo o resto foi esquecido. Está aí o resultado, que é realmente 0,04 é pífio, né? Ainda é um desafio, nisso a gente tem que colocar 0,40, apesar de não ser o ideal. Então o que a gente pode pactuar aqui é que, enfim, a gente está falando em 23 e que para 24 a gente já traga aqui uma meta, inclusive melhor, talvez, do que 0 até 60. Então era isso que eu queria propor aqui, que a gente pudesse pactuar isso, né? Já que já estamos em outubro e considerando o resultado que a gente teve, eu tenho certeza que o ano de 23 a gente vai ter melhores resultados, porque é isso, gente, na hora que a gente... Por isso o nosso desejo em retomar essa pactuação, porque nos forçou a tomar um conjunto, a desenvolver um conjunto de estratégias junto aos municípios, pela responsabilidade que a gente tem com o indicador. Então, isso foi assim, o maior objetivo que a gente pôde atender, né, quando a gente retomou esse processo de pactuação. A gente sabe que assim, 23 está sendo um piloto, né? A gente agora vai se debruçar sobre esses indicadores e trazer aqui para vocês no ano que vem, no início, indicadores melhores, inclusive, né? Para que realmente a gente possa estar pactuando indicadores, não só de resultado, mas também indicadores de processo, que é isso que diz que eu vou ajudar a atingir determinados indicadores lá na frente. Próximo. Essa é a razão de mamografia. A mesma coisa, é interessante que a gente atingiu o mesmo resultado, né, 0,04. Aqui se manteve o 0,18. Aqui se manteve o 0,18. Que é o... Não, mas em termos de meta, a gente manteve a meta de 0,18, apesar, porque no outro o que aconteceu? A meta era 0,6, 0,60.
E aí caiu para 0,4, considerando o resultado. A mamografia... Esse tem dificuldade de acesso. E quando é dificuldade de acesso, a gente questiona mais o município, porque é a obrigatoriedade do município oferecer acesso às mulheres. Então a mamografia é um exame que é dependente do acesso. As taxas baixas são dependentes de acesso. Então o que a gente está cobrando dos municípios é manter uma meta um pouco mais alta do que se tem, porque eles não se mexeram para melhorar o acesso, o que não acontece com o citopatológico. O combo citológico aumentaram o acesso e estão trabalhando em cima da sensibilização das dificuldades de chegada dessa mulher. A mamografia teve muito pouco trabalho em cima de acesso. Eu não fiz então, o meu esse ano. Oi? Eu não fiz o meu esse ano ainda. Só Jesus na casa. Mas as mulheres não têm acesso, muitos municípios sem acesso ao exame. E tanto no local, por não ter na região, quanto a organização para que venha, para que o Rio tenha imagem, né? Nós temos o Rio Imagem e estamos trabalhando em cima disso, né? Tem agora o Rio Imagem Baixada, para que tenha mais acesso, mas há um questionamento com a mamografia, por isso da meta que também não é tão distante, né? Como é do citopatológico, o citopatológico está muito distante. É a questão do acesso, o questionamento em cima da mamografia. Inclusive o André até postou no grupo do Conselho Estadual, conjunto de ações que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo por conta do Outubro Rosa, né, do mamógrafo, da oferta mesmo de exames no Rio Imagem, enfim, né, foi até postado no... É igual. Essa daí. É essa daí. Próximo. Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e suplementar. Ainda é 40%, né? O resultado foi 40%, a meta também 47,5%. O Ministério preconizava 30 com aquela preconização lá mundial de cair a cada ano, que a gente nunca conseguiu chegar. Mas eu entendi essa meta também muito baixa. Sei de todas as dificuldades, sei que o gerente, o Antônio, né, falou da redução até de número de leitos de parto, porque a indicação da cesárea acaba ficando porque não tem profissionais qualificados, não tem profissionais disponíveis, melhor dizendo, anestesia, mas entendi que ficou muito, muito, muito baixo. Eu entenderia ali no mínimo 50, 60, o que eu saiba é 70, até anotei aqui. A meta não deveria ter que ser 70? A meta foi pactuada em relação ao histórico do Rio de Janeiro, né? O Ministério da Saúde ele nos dá em relação ao Brasil e cada estado vê em relação ao seu histórico. O estado, nosso estado, tem trabalhado muito em relação a isso, com o Previne, com o financiamento do estado mesmo para as maternidades, que é o Laço de Maternidade Segura. Nós estávamos pagando a mais para ter enfermeiros obstetras, para que tenha mais parto normal. Eles recebiam a mais para incentivo, quando era parto normal, recebiam um incentivo a mais. Então, assim, o Estado tem trabalhado em relação a isso já tem uns 3 anos com esse cofinanciamento aumentado em relação ao aumento do parto normal. Só que é uma realidade ainda muito difícil. O que a gente fala, o que a gente conversou naquela reunião foi de que tem regiões do Estado que a maternidade ela não se autossustenta. Ela tem profissionais uma vez por semana e as cesáreas são todas agendadas. Não existe possibilidade da mulher ter acesso ao parto normal. A região noroeste, 100% dos partos são partos cesáreos. 100%. Isso todo mundo fala, o povo fala, a área técnica fala, dos municípios, o povo pena, mas é isso mesmo. Você tem uma questão que está relacionada muita... E aí, esse é um determinante fortíssimo da prática médica. A gente não pode dizer aqui, os médicos que me perdoem, mas é isso, é muito mais cômodo para ele não pode perder tempo com o parto normal, né? Ele não pode perder tempo. Então, isso, a região noroeste, 100% dos partos são... Você sabe que é uma região inteira com 100% de parto cesárea? E o pior, as mulheres que têm parto normal fazem sem assistência alguma. Eles chegam parindo e
e não ter assistência. Isso elas são cerceadas de direitos e as que passam por alguma coisa fazem sem assistência. Então, é agendado, não é só na região noroeste, não. A região norte também é bem complicado, mas em relação ao parque. E as regiões são, elas têm domínio próprio, elas têm gestão plena, então a gente tem coisas que não tem como o Estado está financiando, está financiando para poder ter enfermagem obstétrica, que possa fazer os partos, está pagando mais, está fazendo complementação para quando o parto é normal, tudo que em termos, inclusive de recursos, de dizer, olha, tem outro profissional que pode fazer. A gente sabe que na maioria desses municípios, mas a gente sabe também a disputa de poder que tem e de espaço, principalmente nessas regiões, a norte, a noroeste, enfim, né, que é um vazio de muita coisa, de tudo, né, é um vazio de tudo. Que você não tem, quer dizer, é uma realidade que por mais que você tente, você não consegue confrontar com o poder, vamos dizer assim, com o poder que o médico exerce sobre essas questões. É isso que ela falou, a mulher sequer tem o direito de optar no tipo de parto que ela vai ter, porque ou é isso ou não é. Sem querer ultrapassar a área da minha companheira assim, né? Porque é a temática dela, mas assim, você falou algo que é preocupante. Existe uma pactuação, existe um cofinanciamento. A pergunta é, tem contrapartida? Ele tem que provar que contratou o enfermeiro obstetra, aumentou as equipes. Ele, assim, se ele não faz a contrapartida, o gestor local é penalizado, minimamente ele é denunciado, apresentado a justificativa lá no Ministério Público, por que ele não implementou a política pública, que ele recebeu recurso, que ele teve condições de oferecer o acesso a, no mínimo, um enfermeiro obstetra. Assim, eu sei que estou fazendo provocações fortes, assim, mas assim, a gente não vai mudar a realidade sanitária do Rio de Janeiro se a gente continuar passando pano. Não vai dar. E aí, assim, não passar pano na meta, não passar pano no resultado, mas depois que o RAG chegar dando reprovação de contas, reprovação de planos de saúde nos municípios ou no estado, a gente tem que mostrar para o gestor o seguinte: olha, nós avisamos, o controle social avisou que se não cumprir, vai ter responsabilização. E nós vamos ter que fazer o seguinte diálogo, trazer outros observadores externos para entender essa temática. Se dá dinheiro, pede a contrapartida da contratação. E não falta a formação de enfermeiro obstetra no Rio de Janeiro. A pergunta é, eles contrataram? Essa que é o grande lance. Assim. Eu sei que vocês têm uma estratégia bárbara de atuação, assim, zero críticas ao programa de saúde coletiva que vocês estão fazendo. Agora, o fato concreto é, a municipalidade não está entregando aquilo que ela se propõe a fazer e nós estamos convivendo. É só isso que eu ia deixar registrado, sabe? Há muitos anos. Não começou agora, não. Mas na resolução prevê, por exemplo, quando diz que tem que contratar o enfermeiro para implementar, não sei das quantas, como é que vem esse retorno? Estou perguntando. Eles têm metas e têm possibilidades de acesso a becas para fazer a inclusão. Eles simplesmente não entram, eles não se candidatam. Eles não aderem. É por adesão, André. André, é por adesão. Aí o gestor que não quiser aderir, não adere e câmbio. A nossa primeira reunião com a região, eu sou enfermeira obstétrica e o doutor Braga é médico obstetra. E nós saímos arrasados na reunião, gente, assim, com o médico obstetra, né? Que a gente fala muito que os médicos, ele falou: Renata, o que a gente vai fazer com isso? Eu falei, e eles falam sem nenhum problema. Somos agendados porque nós temos médico tal dia da semana, nós temos anestesia tal dia da semana e a maternidade é dessa forma. E eles falam sem nenhum problema, sem nenhuma reunião, sempre falaram,
totalmente abertos, totalmente sem se preocupar com nenhum indicador, nem com nenhuma pactuação. Isso é falado pela região com total tranquilidade. E aí, André, é isso, quer dizer, o nosso papel enquanto SES, né, tá trazendo essas pautas para os conselhos municipais de saúde, né? Até que ponto vocês estão acompanhando isso? Até que ponto vocês estão cobrando esse tipo de coisa? Porra, não aderiu por quê? Né? O que não aderiu? E isso vale, inclusive, para nós mesmos, entendeu, Zeca? Que a gente possa estar trazendo essas questões aqui para dentro do Conselho Estadual de Saúde, inclusive para a gente divulgar o que o Estado está fazendo e de que forma, via controle social, essas pessoas possam ser pressionadas para que essas políticas públicas, que não tem outro jeito, a não ser através do controle social, porque assim, a autonomia do gestor vai até onde a responsabilidade com a vida do outro chega. Então, assim, a gente começar a trazer para dentro do Conselho Estadual de Saúde essas estratégias todas que a gente está colocando aqui, né, a quantidade de coisas que a gente faz, a quantidade de coisas que a gente tem cofinanciado, todo o trabalho que a gente tem feito, o senhor, olha, nos ajudem via controle social para que esse gestor faça adesão, ele seja cobrado, não ficar com essa coisa pífia, entendeu? Que a gente está, quer dizer, essa discussão que a gente está fazendo aqui de forma bastante respeitosa, né? A gente está aqui para, né, trabalhar com toda a transparência isso, e é isso mesmo. Agora, precisa a gente ter mais esse tipo de coisa e aí, né, trazer para dentro do controle social todas essas nossas, né, essas nossas alternativas no sentido de buscarmos aliados, né, dos nossos projetos, das nossas políticas públicas, daquilo que a gente entende que a população tem o direito, né? A minha pergunta, boa tarde, bom dia, acho a todos, mas se eu estou perdida na hora, meu nome é Irene. Renata, você falou que não adere. Quem não adere, Renata? É o prefeito, é a Secretaria de Saúde? Quem não adere? As enfermeiras obstetras? É o secretário. É o secretário. O que a gente precisa é a relação daqueles que não fazem, que a gente fazer o controle social dentro desses lugares. Isso. É isso que ela está solicitando, porque Isso. nós temos a obrigação. Por exemplo, ó, passa para o Conselho Estadual de Saúde quais foram os municípios que não aderiram. Né? É isso. Eu sou do município de Casimiro de Abreu e nunca ouvi falar dessa adesão aos enfermeiros obstetras. Entendeu? Nem no Conselho, ainda não tinha ouvido também no Conselho Estadual. Então eu estou ouvindo agora, nesse instante eu estou tomando posse dessa palavra sua, que tem, que o governo está querendo fazer, já fez até adesão em alguns lugares, e eu não conheço essa proposta no meu município, que seria muito adequado, né? E nós temos bastante enfermeiros, eu inclusive sou enfermeira obstetra, nós temos muitos enfermeiros obstetras, e a gente gostaria de estar aderindo a essa proposta, que é uma proposta muito legal, entendeu? O que a gente vê, até eu estava falando aqui, não sei se Rose chegou a escutar, nós semana passada fizemos aprovação de contas, que eu não fiz, claro, no meu município, onde nós atendemos, Rose, Silva Jardim, e tudo cesárea. Eu fiquei assim, apavorada com o número de cesárea, questionei, entendeu? Que pactuação era essa? Eles estavam recebendo verba de Silva Jardim, aí recebe verba do fundo a fundo, e aí eu questionei muito, né? É claro que eu sou chata porque questiono, mas assim, mas as pessoas consideram que a gente é chata quando a gente questiona. Porque eles vão lá, jogam em cima da gente números, né? Foi tanto, mas não dão uma satisfação daquilo que está acontecendo. E eu fiquei muito feliz com essa adesão que você fala, e depois eu quero até aprofundar melhor, entendeu, essa questão, e de como o município pode estar fazendo essa adesão para me levar na reunião semana que vem do meu conselho.
entendeu? Porque aí eu posso cobrar, o secretário está lá, eu posso cobrar de uma maneira mais, vamos dizer assim. É isso que a gente estava pedindo, que ela passasse para nós. Porque o controle social tem que estar sabendo também disso. O Conselho Estadual de Saúde, os municípios que não aderiram, para que a gente possa compartilhar com os conselhos municipais de saúde desses municípios, para que eles pressionem, né, a adesão por parte do gestor. Vamos lá então, gente. Proporção de gravidez na adolescência. Vamos lá. Gente, Por que a meta está acima do que a senhora cansada? Pois é. Não, a meta para 2013 ou para 2023 está maior do que o resultado que a gente já alcançou. A perspectiva é reduzir, certo? Se é reduzir e eu atingir uma meta de 11,2 em 22, por que está se propondo uma meta maior do que o resultado que já se atingiu? Tem que cair, exatamente, teria que cair. Oi? Mas olha só, como a gente está trabalhando com o resultado que é o Estado, então a gente realmente, o nosso olhar tem que ser o olhar do Estado, né? Porque é isso. Então, se o Estado... Agora, com certeza algumas regiões puxaram para cima. Então, a gente tem que olhar isso. Eu estou olhando o Estado inteiro. Então, eu particularmente penso que a gente possa chegar ali, propor uma meta de 10%. Eu acho que 23%, porque realmente não faz sentido eu pactuar uma meta maior do que o resultado que eu já tive. Você pode até manter, agora realmente pactuar para cima, eu acho que eu acho que pelo menos a gente mantém 10%, até porque eu já estou falando do resultado. Isso, a gente tem que reduzir, né? Reduzir mais agora com acesso até o nosso ambulatório, agora com acesso para as adolescentes, para o DIU e para o Planon, né? O Estado inaugurou. De novo, intervenção do corpo feminino para garantir uma gravidez. É acesso, não é intervenção, é acesso. Acesso para que ela possa escolher. Ela escolher, exatamente. E exigindo que ela utilize. É um acesso para que ela possa ter opção de escolha. É acesso à escolha. Ela tem todas as possibilidades de escolha de fazer seu planejamento. Isso é só acesso para que ela tenha mais uma escolha. Ninguém está obrigando a ser. Ninguém é nada. Desculpa meu estresse, meu desrespeito. Tudo bem. Mas isso já aconteceu no Rio de Janeiro. A gente já teve problemas graves de técnicas, de inserção, de métodos no corpo das mulheres. E a gente volta para uma política, falei na reunião, volta para uma política de novo de intervenção no corpo feminino. Por quê? É uma oferta. É claro, se eu não tenho nenhuma, eu vou acatar e vou receber a que está me oferecendo. Sem a gente conseguir trabalhar todas as outras, ela tem um preservativo feminino, ela tem o pílula anticoncepcional, ela tem acesso ao DIU. Eu acho que a intervenção é uma opção dela, só está dando mais opções a ela para ela escolher. Mas, de novo, a intervenção de mercado, a intervenção do corpo, de introduzir no corpo dela, eu também questionei isso. Por que não estimular a ligadura, a vasectomia? Porque, de novo, estimular a esterilização. De novo, mas eu não vou entrar nessa meta aqui não, porque a discussão é a meta. Mas é de novo isso. A gente tem que trabalhar a redução e a educação e o trabalho, e não a intervenção no corpo. Desculpa mais uma vez, fui grosseira com a tua. Porque eu trabalho na política em relação a realmente a trabalhar o acesso a ela ter escolhas. Porque se uma menina de 13 anos ela pode tomar um anticoncepcional que elas esquecem, que elas não têm uma adesão
tem vários estudos que provam que as adolescentes que usam método contraceptivo oral ou hormonal, elas têm um uso muito grande que causa uma grande intervenção no corpo dela do uso do hormônio durante muitos anos, e além da falha por conta de esquecimento, de não adaptação na vida dela. Então, se você tem hoje métodos contraceptivos de longa permanência, que elas podem ter acesso, que vai provocar com que ela possa ter acesso ao planejamento reprodutivo dela mais tardiamente, por que não oferecer isso a essa mulher? E hoje nós temos fila zero de vasectomia. Em todas as unidades nós temos vários hospitais com vaga para vasectomia, então houve uma ampliação muito grande para vasectomia também. O planejamento familiar, porque é como está escrito na lei, tá? O planejamento reprodutivo teve uma evolução muito grande em relação ao acesso à escolha de métodos. Hoje nós estamos trabalhando em cima de uma política social de escolha de direito sexual e reprodutivo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Caiu para 10? Caiu para 10 ou não? Caiu para 10? Vamos bater nos 10. A gente escreveu, né? Não, porque o 10 a gente estimula. O 11 já é o resultado do tiro. Já é o resultado. Eu acho que penso que... 2. Vamos lá. Não, eu acredito que com todas essas questões, todas essas políticas que forem implementadas em 23, a gente vai ter resultados melhores em 2023 já. E taxa de mortalidade... Isso não é, exatamente, porque aí a gente, na ata, vai sair exatamente assim para a gente poder fazer a taxa de mortalidade infantil. Nós tivemos o resultado de 13,1, e a meta que está sendo proposta é 12,7. Ana é da área técnica da saúde da criança. Estou falando que isso aí é taxa, tá, gente? Esse indicador, por exemplo, para municípios com menos de 100 mil habitantes, ele pactua no número absoluto, tá? Mas o Estado pactua a taxa. E aqueles municípios também com mais de 100 mil habitantes pactuam taxa. Esse é um indicador também que algumas regiões estão puxando. A gente tem acho que 2 ou 3 que está abaixo, está com 10,5, 10,6. Em cima de 1.900 vírus. Então, em algumas regiões só que aumentou. A gente está com um aumento maior de causa de morte, né? Na classificação do capítulo 16, por afecções do período neonatal. A gente está na segunda causa, malformações congênitas, deformações. E o que a gente está com terceiro e quarto, nós estávamos empatando 6%, são as doenças infecciosas e parasitárias, que é um alerta, né? Está voltando a morrer crianças. Morrer criança com doenças absolutamente preveníveis. Sim. Tem a questão da água, tem a questão das vacinas. Das vacinas. Saúde. E uma coisa importante da taxa de mortalidade infantil, a gente tem que lembrar que é o período, né, de 0 a 1 ano de idade da criança, que é um período que a criança é totalmente dependente da família, né, do cuidador, da mãe. E, então é um indicador direto das condições socioeconômicas, de acesso a serviços de saúde, da qualidade dos serviços de saúde, de quais as condições que a família vive. Então tem muitos fatores: saneamento básico, falta de acesso à alimentação, falta de acesso à saúde sexual e reprodutiva, pré-natal. Então tem muita coisa. E as ações são sempre muito conjuntas, né, em relação a esse indicador. Esse está mantido, que aquela meta melhor alcançada é global, mas que ajuda muito a 12,7 está mantido, tem alguns que estão abaixo. Isso. E alguns estão muito acima. Que dá aquela média ali de 13,1 que a gente teve como resultado de 22. E você vê como deu um salto, né? Deu um salto de 21 para 22. Qual é a média Brasil? Estava vendo isso agora, eu não lembro agora, mas era 14 ou 13. Mas da região sudeste nós somos a pior colocação.
E de região a gente perde para o sul, mas a gente ainda está abaixo do norte e nordeste. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, eles estão abaixo de 10. Está 9 ponto alguma coisa, 9.4, 9.5. Sudeste de São Paulo, até por conta da densidade que também tem. O campeão que puxa a taxa de mortalidade no Brasil é a região norte e nordeste. Norte e Rio de Janeiro, que está como não tem linha ainda. Ainda está abaixo. Ainda a meta brasileira, eu acho que... Onde estamos localizados, com nosso histórico, tudo que diz equipamento que nós temos Eu acho que é 13, viu aí? Eu acho que é 13. Vamos lá, gente, próximo. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. Nós tivemos um resultado em 22 de 123 e estamos pactuando 150. Não, o resultado de 22. Não, eu acho que tem um erro aqui nessa apresentação, sim. Peraí que ela me mandou aqui a planilha, peraí. Não é esse número não. A gente estava com 300 e pouco, caiu para 150. Esse número é nosso. Isso. Era 300 e pouco, isso mesmo. Não, não é esse número não. Está errado o número ali. É o estado do Rio de Janeiro inteiro. Só que aquele número ali está errado, sim. O celular novo eu não estou com... Ela me mandou aqui a planilha. Vamos passando por próximo. Cadê a Ana? Ali. Vê se você acha aí, Ana, a planilha, porque eu acho que aquele dado ali, se eu não me engano, tinha esse número de 300 e pouco, sim. Não, o resultado de 22. E a proposta é banco de dados. A nossa proposta é 150, mas aquele número 123 ali não é o de 2022, não. Qual que é o número de 22? É mais. Deixa eu ver aqui. Não, esse número era que a gente estava até talvez. Resultado. Não é isso aqui não. Tá errado ali, gente. Alguma coisa deve ter. Está errado. Eu me lembro que eram 300 e um pouquinho, sim. O histórico, aquele número ali está inadequado, gente. A gente vai ter que consertar aquele número ali. Mas colocamos em cima do histórico anterior à pandemia, que ficava em torno de 150. Os números aumentaram muito durante a pandemia, né? Nós sabemos disso. E por então, isso esse número. Isso. Mas tem até alguma inadequação ali que a gente precisa acertar. A manter a meta anterior à pandemia, porque na pandemia realmente teve um salto absurdo do número de, olha lá, 21, tá vendo? Ó? E 22, esse número estava próximo daquilo ali também, 300 e um pouquinho mesmo. Tá errado ali, tá, gente? Então a meta é justamente manter com relação aos anos anteriores à pandemia, tá? Que é 150 no estado inteiro. E teve município maluco que colocou que ele ia ter 150. Falou, não, mas 150 é a meta para o estado inteiro. Pode mudar a sua meta. Pode passar o próximo. Cobertura populacional estimada das equipes de atenção básica. A gente teve um resultado em 22, né, de 63,63 e está propondo uma meta de 63,78. Aí é contigo, Zé.
Isso, a gente olhou a série histórica do município, né, para chegar nessa meta. A gente olhou também o melhor alcance no estado do Rio de Janeiro no período. E aí a gente olhou, né, e aí fechou essa meta de 6378. A gente pensou também no ano de 2023, na verdade a gente tem agora novembro, dezembro, né, para poder fechar. A gente atualmente está bem próximo daquela meta aí. Então, na certeza de que para o ano de 2024, inclusive, a gente pensando a meta aí, até para o PES também, a gente já está aumentando. Já aumentou. Já bota. A gente quer chegar em 70, 75%.